Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para quem não assistiu ainda, tem um comecinho, a gente vai começar hoje do artigo 31. Então, aqui é Maria Jerônima, estou aqui para facilitar o seu entendimento. Eu, como sempre falo, né, você vai assistir as outras aulas aí. Eu amo essa lei, é uma lei muito importante para a sua prova, seja em nível estadual, nível federal. Você sempre vai se deparar com ela, então deixa ela aí sempre na ponta da língua, que pode ser um diferencial na sua prova. Então, é sempre muito importante você ter ela, mas que você tenha muito conteúdo. A gente sabe que alguns conteúdos nem caem, mas esse aqui é muito raro não cair. Então, é realmente uma lei que vale a pena você estar aí sempre acompanhando. Para você que não se inscreveu ainda no canal, escreve, curte. Toda vez que você se inscreve, que você curte, você ajuda não só a mim, mas outras pessoas a também conhecerem o material, o conteúdo e ajudarem eles também na realização da prova deles. Então, se você puder fazer isso, eu agradeço muito. E vou estar sempre aqui passando alguns materiais. Depois me deixa também aqui comentários sobre que concurso você está fazendo, qual concurso você quer fazer, qual o nível de preparação. Estou preparando um material e um curso totalmente específico e voltado para pessoas que querem passar, mesmo que estejam mais de 10 anos fora da escola. A minha intenção aqui é sempre facilitar o seu entendimento, é sempre deixar que fique claro, que fique fácil, para que não seja um bicho de sete cabeças para te provar que você consegue. Além desses vídeos de aula, eu vou passar algumas técnicas, tá? Eu, como terapeuta, hipnoterapeuta, tem alguns cursos aí para vencer a ansiedade, aprendendo para mim primeiro, tá? Então, para ajudar você também a vencer a ansiedade, a você guardar mais o conteúdo, para que você aprenda mais. Então, essa semana vai ter muito conteúdo vindo aqui, né? Daqui. Eu estou gravando agora em outubro, então está perto da prova do Estado de Minas Gerais para professores. Então, tem muitos professores que estão assistindo, já se preparando para a prova na próxima semana. Tem outros conteúdos que eu vai lançar agora, mas o meu objetivo é a te ajudar de forma geral, mesmo que você esteja em São Paulo, Rio, no Sul, no Nordeste, no Norte, que você esteja em qualquer lugar, mas que você consiga estudar através dos meus conhecimentos aqui, facilitar a sua vida, tanto no português, tanto nas leis, como estudar, como ter sua rotina. Mas aqui eu vou explicando depois, porque o que interessa para a gente aqui é a Lei 13.146. Vamos continuar? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o direito à moradia. Eu espero que não esteja incomodando vocês, eu vou tentar tirar o som, porque tem ventilador aqui, está muito quente, então eu preciso, mas eu vou tentar não deixar o ruído, mas espero que seja bem. Mas depois me dá um feedback também, se está tudo ok, se o áudio está bom, e a gente vai combinando, tá bom? Então vamos lá. Então, a pessoa com deficiência em relação ao direito à moradia, artigo 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge, companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou ainda em residência inclusiva. Eu conheci uma, inclusive, em Uberaba, tem o Instituto dos Cegos, então é uma residência que eles vão lá, eles aprendem a como conviver, mas eles ficam lá um tempo e depois vai, e é muito bacana os projetos, mas infelizmente ainda não tem em todo o Brasil. O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Os que eu for passando muito rápido, a pessoa não se preocupa, porque são aquelas realmente que não tem. Quando eu parar e falar assim, esse aqui é importante, aí você faz a anotação. A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do SUAS. A pessoa com deficiência em situação de dependência que não dispõe de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados em recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel, para a moradia, observando o seguinte, e observe, esse ponto aqui é importante. Reserva de, no mínimo, 3% das unidades habitacionais para pessoa com deficiência. Esse aqui, você já pode anotar aí, que tudo que é relação a números, porcentagem, é muito importante para a sua prova. Então, em todo programa de moradia, 3% obrigatoriamente tem que ser reservado para pessoas com deficiências para aquisição. Além deles terem facilidades, né, que eles tenham prioridades em obter essas casas, 3% do total tem que ser. Então, imagine que algum programa do governo vai construir 10 casas. Então, aí, pelo menos uma casa, né, uma, duas casas tem que ser, ou 100 casas, né? Então, 3 casas têm que ser voltadas para pessoas com deficiência. Em caso de edificação multifamiliar, garantir acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais do piso e terra,
no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável aos demais pisos. Disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis, elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores. O direito à prioridade previsto no caput desse artigo será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez. Então, a pessoa pode obter essa casa apenas uma vez, não sempre, tá? Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com a deficiência da sua família. Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas, por força do disposto do inciso 1 do caput desse artigo, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas. Então, se acontecer, construiu 100 casas, 3 são voltadas para pessoa com deficiência. Não teve procura, então pode se vender para outras pessoas. Ao poder público compete adotar as providências necessárias para o cumprimento dos dispostos 31 e 32, divulgar para os agentes interessados e beneficiários a política habitacional prevista na legislação federal, estadual, distrital e municipal, com ênfase no dispositivo sobre acessibilidade, ok? Do direito ao trabalho, vamos dar continuidade aqui, já que é um vídeo mais curtinho. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho da sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade e oportunidade com as demais pessoas. As pessoas jurídicas do direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. A pessoa com deficiência tem direito, em igual oportunidade com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo grau de remuneração por trabalho ou igual valor. É vedada a restrição ao trabalho de pessoa com deficiência a qualquer discriminação em razão da sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissionais, periódicos. A pessoa com deficiência tem direito à participação e acessos a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreiras, promoções, bonificações, incentivos, assim como outro empregado qualquer. É garantida aos trabalhadores com deficiência a acessibilidade em cursos de formação e capacitação. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Os programas de estímulos ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e associativismo, devem prever a participação de pessoas com deficiência e disponibilização na linha de crédito, quando necessárias. Então, isso aqui é muito interessante. Então, não tem tanto, eu particularmente nunca fiz prova que caiu essa questão do trabalho em si, mas claro, fica nítido que a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos de participar de qualquer recrutamento. Então, essa aqui, dentre todas as provas que eu fiz, eu nunca fiz. Então, assim, realmente, para mim, não tem muito o aspecto tão importante. Tem alguns pontos daqui para frente que são relevantes, tá? Mas, para mim, a parte mais importante da prova vai acabar nessa aula. As outras não são, Marina, as outras não são. Claro que são, pode-se cair, porque eles cobram a lei inteira, né? Mas o que mais se cobra está no começo. Então, fica atento aí que está no comecinho para você ter essa noção, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar da habilitação profissional e reabilitação profissional. Então, vamos lá, da habilitação profissional e reabilitação profissional. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional, para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar e retomar no campo do trabalho, respeitado sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. Equipe multidisciplinar editará, com base em critérios previstos no caput 1 do artigo 2º dessa lei, programas, no parágrafo 1 do artigo 2 dessa lei, programas de habilitação e reabilitação que possibilite a pessoa com deficiência restaurar a sua capacidade e habilidade profissional. A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a proporcionar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões de exercício da profissão. Os serviços de habilitação profissional e de reabilitação e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender toda pessoa com deficiência, independente da sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de progredir. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos.
A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino, de assistência social, em todos os níveis e modalidades em entidades de formação profissional e diretamente com o empregador. A habilitação profissional pode ocorrer em empresa, por meio de uma prévia formalização de contrato de emprego da pessoa com deficiência, que seja considerada para o cumprimento da reserva de vagas previstas em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional da empresa, observado o disposto do regulamento. A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão a pessoa com deficiência. Então, aqui, vou ler só mais o finalzinho, para a gente encerrar, porque a gente tem um ponto aqui que é interessante também para a gente ter. Então, da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Constitui modo de inclusão a pessoa com deficiência e colocação competitiva em igualdade com as demais pessoas, os termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, fornecimento de recursos, tecnologia assistiva, adaptação razoável ao ambiente de trabalho. Então, aqui a gente está, nesses últimos minutinhos aqui, a gente está falando sobre a pessoa com deficiência no campo do trabalho. Tanto na questão de quando ele ser convocado, ele tem que participar, ele tem que ter o direito de estar no processo de contratação, ele também tem o direito de ter a capacitação, a reabilitação, a habilitação naquele cargo de trabalho, e aqui ele falando sobre as condições dentro do ambiente de trabalho. Depois que ele foi chamado, que ele foi contratado, tem-se uma porcentagem que tem que ter pessoas, né, PCDs, que nós chamamos hoje, então eles têm que ter condição de trabalho, então tem que ser acessível, tem que ter tecnologia assistiva, tem que ter adaptação para que eles consigam realizar o trabalho deles dentro da empresa. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observado as seguintes diretrizes. Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência, com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. Provisão de suportes individualizados que atendem a necessidades específicas de cada pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho. Então, eles têm o direito de ter uma pessoa que vai assistir ali, vai acompanhar e vai ajudá-lo no campo de trabalho. Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada. Oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores com vistas e definições de estratégias de inclusão e superação de barreiras, inclusive atitudinais. Realização de avaliações periódicas, articulação intersessorial de políticas públicas, possibilidade de participação de organizações da sociedade civil, e a entidade contratada para a realização do processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância no disposto nessa lei e em outras formas de acessibilidade vigentes, ok? Então, essa aqui é bem curtinho, como eu disse. Não é que não seja importante, eu acho que o ponto mais importante quando a gente fala da moradia, lembrando que a reserva de todo programa habitacional tem que ter 3% reservado para pessoas com deficiência, caso não complete, pode ser vendido por outras pessoas. Então, esse aqui, para mim, são os pontos principais. Nas outras aulas, que eu acredito que vai ser só mais uma ou duas aulas no máximo, não vai se estender, porque a gente nem precisa de tanto tempo assim, eu vou já separar os pontos que são mais interessantes nas provas. E agora a gente vai para assistência social, então tem previdência, cultura, então tem alguns pontos que já vou separar para vocês e a gente já mata essa aula para você ficar livre para estudar os outros conteúdos, tá bom? Muito obrigada por assistir mais uma vez. Lembra, antes, não se inscreveu, se inscreve, acompanha, curte aqui, para ajudar realmente o engajamento, para que outras pessoas também possam conhecer o conteúdo. Me fala também nos comentários o que você está achando, o que você precisa, qual concurso você vai prestar, o que você está planejando, se você tem mais de 10 anos fora da escola, quero muito saber, porque eu realmente quero ajudar vocês a transformarem tanto a sua vida, tanto a vida das outras pessoas que estão à sua volta. Espero que tenha ficado claro, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.